Hoje nós vamos continuar a nossa exposição no livro de Filipenses, tá bom? Vamos hoje, peço que você já vá abrindo sua Bíblia para o livro de Filipenses. Sempre é bom a gente relembrar um pouco o contexto para ir fixando na nossa mente, porque toda vez que nós ouvirmos falar de Filipenses, nós vamos ter uma boa ideia de tudo que está presente nesta carta. E Filipos era uma colônia romana, onde seus moradores provavelmente se orgulhavam disso. E essa igreja ela foi fundada por Paulo, ali pela instrumentalidade de Paulo. E essa igreja ela é demonstrada o seu início ali em Atos 16, na segunda viagem missionária de Paulo. E desde o início dessa igreja, Paulo passou por muitas situações difíceis, situações onde a gente pode, se nós lermos ali de Atos 16 para frente, a gente pode ver que ele passou por muitas aventuras que para a gente seriam um desespero de tanta coisa que ele passou. E se você lembrar, na ocasião que ele escreve essa carta, ele está preso. Está preso provavelmente em Roma, e ele escreve essa carta da prisão. Porque Paulo era um homem que se doava pelo Evangelho, não importa o que acontecesse. E uma das coisas interessantes dessa carta é que, se a gente notar no capítulo 1, em versículo 1, quando Paulo ele vai, que era o costume das cartas, a pessoa se apresentar, ele não se apresenta como um apóstolo de Cristo. Essa autoridade, este título foi dada pelo próprio Senhor Jesus a Paulo, mas ele se apresenta como servo de Cristo Jesus. Essa palavra aqui no grego, ela quer dizer, na verdade, escravo. Escravo de Cristo Jesus. É interessante notar que ele começa desta maneira. E esses pontos, eles vão ser necessários para a gente entender nosso texto de hoje. Tá bom? Então, é uma carta leve, digamos assim, quanto às igrejas, onde existem algumas coisas a serem corrigidas, mas é uma carta também considerada a carta da alegria. A carta que Paulo se regozija pela vida daquela igreja, pela maneira de como Deus tem trabalhado na vida daquela igreja. E Paulo, um dos propósitos dessa carta é expressar o seu agradecimento pelo envolvimento daquela igreja no seu ministério. Já foi falado aqui que essa igreja era uma igreja que não tinha muitos recursos, era uma igreja pobre, mas era uma igreja que gostava de contribuir. Era uma igreja que contribuía ativamente com o ministério de Paulo. E ele agradece, um dos motivos é agradecer a uma oferta que eles deram para Paulo, mesmo ali na prisão. Ele então exige o contínuo progresso do Evangelho na vida daquelas pessoas como igreja, para que o Evangelho de Cristo ele pudesse continuar a progredir por meio deles. E se nós lembrarmos no capítulo 1, o centro do argumento de Paulo, o centro de tudo, é o Evangelho. É o tema central, a despeito de todas as coisas, a despeito de tudo que aconteceu com Paulo. Como eu já falei, ele estava preso, ele foi espancado, ele foi injustamente, tantas coisas, mas não importa essas coisas. Paulo fala que não importa as coisas que aconteceram com ele, o importante é que o Evangelho estava sendo pregado, o importante é que o Evangelho estava sendo avançado por intermédio daquela igreja, por intermédio da prisão de Paulo. O importante é que o Evangelho continue avançando. Então, um outro propósito que Paulo escreve era exortar a união daquela igreja em meio às circunstâncias difíceis que ele passava. E aí que nós entramos no capítulo 2, que vocês viram semana passada, onde Paulo diz que eles já tinham um consolo, já tinham amor, a comunhão do Espírito Santo, já havia entre eles compaixão, porque o Espírito Santo habitava em cada um deles. Por isso, eles deveriam pensar a mesma coisa.
Eles deveriam ter o mesmo amor uns para com os outros. Isso completaria a alegria de Paulo. Na prática, isso significava que eles não deveriam fazer coisas por rivalidade, por partidarismo, por divisões, muito menos por orgulho, vanglória, querer ser mais que os outros. Ao invés disso, cada um deveria considerar o outro superior a si mesmo. A igreja ali era composta por pessoas diferentes, classes sociais, cultura, países diferentes, costumes, idades diferentes. Muitas vezes o que nós temos dentro das nossas igrejas, isso não poderia estar gerando divisões ou preferências dentro da igreja. Paulo quer que isso acabe, isso estava deixando ele triste, e ele exorta cada um a se considerar menor que o outro, ou considerar o outro superior a si mesmo. Isso pode ser demonstrado na vida de duas irmãs, que é colocado ali no capítulo 4, onde o nome dessas irmãs em Cristo ali da igreja de Filipenses é Evódia e Sintique, onde parece que elas tinham diferenças de opiniões, talvez elas estavam se estranhando por ali, mas Paulo estava exortando que elas tinham que parar com aquilo. Elas poderiam até divergir de pensamentos, de opiniões, mas elas deveriam entrar em acordo, entrar em harmonia. Então isso é um pouco do que estava acontecendo naquela igreja ali dos Filipenses. E ao invés de preocupar só com as próprias opiniões e vontades, cada um deveria pensar no que é do outro. Nesse contexto, vamos ler a carta de Filipenses, capítulo 2, versículos de 5 a 11. Filipenses, capítulo 2, versículos de 5 a 11. Nós já lemos aqui com Samuel, vamos ler mais uma vez. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que se devesse apegar, mas pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante a homens. Assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou com soberania e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Alguns estudiosos dizem que essa passagem era um hino cantado nas igrejas e que Paulo ele se apropriou deste hino e introduziu nesta carta, que provavelmente ele deve ter feito algumas alterações ou não, mas provavelmente o próprio Paulo deve ter escrito isso. Mas seja se ele tiver pego de algum lugar, transformado, ou se ele mesmo tiver escrito, não fere a inerrância, a infalibilidade da palavra de Deus, porque foi supervisionada pelo Espírito Santo. Então, é palavra de Deus. Seja como for, este trecho aqui é um dos trechos mais densos, teologicamente falando, sobre a doutrina que nós chamamos de cristologia. Nesta carta, o trecho mais pesado, mais carregado de teologia, esse trecho aqui. E Paulo, ele usa da teologia nesta carta, neste trecho, não para apresentar a sua opinião para um debate teológico, ou para mostrar qual a sua posição teológica a respeito de Cristo Jesus, mas ele usa a teologia para resolver uma questão
prática da igreja. Nós já falamos no início do capítulo 2, Paulo demonstra que aquelas pessoas, elas precisavam ter humildade, não orgulho, não que elas fossem cheias de si, mas que elas pudessem considerar o outro superiores. E Paulo usa a teologia para resolver essa questão prática que estava acontecendo dentro da igreja. Talvez essas divisões, talvez essas briguinhas que estavam minando ali o corpo de Cristo. E daí nós vemos a importância da teologia, não somente para nós nos tornarmos cheios de conhecimento, nossa cabeça está grandiosa com o conhecimento da palavra de Deus, e nós mostrarmos isso para as pessoas, mas Paulo nos mostra a importância de conhecer a palavra de Deus, de nos enchermos da palavra de Deus, do conhecimento, para que nós possamos viver isso dentro da igreja. Daí a importância do estudo da palavra de Deus, da teologia, para que possamos então viver isso em comunidade. E Paulo usa a teologia para resolver essa questão prática. E Paulo, ao escrever esse texto, ele nos mostra 3 verdades acerca do exemplo da obediência humilde de Cristo. A respeito das coisas que estavam acontecendo naquela igreja, que ele demonstra no versículo de 1 a 4 do capítulo 2. Ele quer demonstrar acerca do exemplo da obediência humilde de Cristo. 3 verdades. E a primeira verdade, se você quiser anotar, a obediência humilde de Cristo, ela teve uma disposição sacrificial. A obediência humilde de Cristo, ela teve uma disposição sacrificial. O versículo 5 fala: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E para nós entendermos algumas questões dessa passagem, a gente vai precisar olhar alguns termos aqui, tá bom? A tradução que a Almeida atualizada, ou a século 21, utiliza, ela não expressa bem o que essa palavra quer dizer. A Almeida traduz por tende em vós o mesmo sentimento. Essa palavra grega, ela é phronel. E essa palavra ela não existe no nosso vocabulário, não existe no português. E ela expressa um apelo de que se adote a atitude certa, com uma exortação para que tal atitude seja posta em prática. A palavra então sugere uma existência, uma combinação de uma disposição mental e um funcionamento prático. A ARA traduz por sentimento. A NVI, tentando melhorar um pouco, talvez traduz por tende em vós a mesma atitude. A NVT também traduz atitude. Então, se nós pensarmos só em sentimento, o sentimento não traduz totalmente essa palavra. É isso, mas não é só isso. Se nós colocarmos somente sentimento, nós podemos muito bem falar: Senhor, eu posso sentir apenas vontade, mas eu não preciso fazer. Senhor, eu queria fazer isso que o Senhor faz, me doar, me sacrificar, eu queria morrer na cruz, mas eu só queria. Eu não vou fazer não, eu tenho um desejo, mas eu não vou fazer. Talvez se nós pensarmos em atitude, nós podemos pensar: tudo bem, Senhor, eu não estou a fim de fazer isso, eu não estou nem um pouco a fim de fazer isso. Mas como o Senhor está mandando, então eu vou fazer. Se você tem filho, você pode muito bem perceber, muitas vezes quando você dá uma ordem para a criança, para criança ali, e ela às vezes até faz, mas faz de má vontade. Ela às vezes até faz, mas sai batendo a porta, sai não sei o que, sai pisando forte.
Se você tem filho, talvez você já tenha passado por isso. Ela tem até a atitude de fazer, mas ela não teve o querer fazer. Então, como nós poderíamos traduzir esse termo fronel? Esse termo é o ato bom, consciente de que este ato é bom, e esse ato realizado, que eu tenho consciência de que ele é bom, ele é desejado. É um ato que eu sei que eu tenho que fazer, é um ato que eu faço, mas que ele é desejado, ele precisa ser feito. Eu desejo não só sentir, eu desejo não só fazer, mas é um conjunto disso. É completo. Essa combinação dessa disposição mental e dessa prática. Então era isso que Paulo queria dizer, como tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Cristo não só sabia que tinha que fazer, mas ele fez porque desejou fazer. E ele continua aqui, versículo 6, parte A. Tende vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, essa palavrinha aqui também a gente precisa entender. Deus é Espírito, não tem forma, mas a palavra quer dizer, se refere a uma posição de Deus. Cristo existindo em forma de Deus, ou seja, tendo a posição de Deus, ou como natureza a divindade. Essa palavra se refere àquilo que é essencial, que é permanente na natureza de uma pessoa. Paulo está dizendo aqui que Cristo é e sempre foi, e sempre continuará sendo Deus por natureza. Paulo afirma que Jesus Cristo é Deus. Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, eu vou tentar ler, mas se você quiser abrir, se você for rápido aí de espada para o ar, fala, entre os quais o Deus deste século cegou a mente dos incrédulos, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Jesus Cristo é Deus. Colossenses, um capítulo belíssimo, capítulo 1, falando sobre Jesus Cristo. Versículo 15, Colossenses 1, versículo 15. Fala que Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, porque nele foram criados todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele existe antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. E no capítulo 2, versículo 9, ele vai falar, pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Uma coisa que nós podemos ter certeza ao ler esses textos é que Jesus Cristo é Deus. E ele continua o versículo 6. Cristo sendo Deus. Cristo sendo Deus, ele não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que se devesse se apegar. Cristo não considerou o fato de ele ser Deus, porque ele é Deus, algo a que ele devesse se apegar, ou algo a que ele devesse se beneficiar. Talvez nós podemos pensar num exemplo, talvez bobo, mas as crianças quando estão brincando, se você tem filho também, eu posso dar alguns exemplos disso, quando ela tem um brinquedo e a outra criança não tem, por birra muitas vezes ela não quer dar aquele brinquedo
para outra criança. Ela não quer dividir, ela não quer compartilhar, porque aquele brinquedo é dela. Aquele brinquedo vai continuar sendo dela, mas ela não quer compartilhar, ela não quer dar, porque é dela. Nós instintivamente temos isto, né? esse egoísmo, essas coisas. Mas Cristo, Ele não considerou o fato de ser Deus algo a que Ele devesse se apegar. No versículo 4 do capítulo 2 de Filipenses, quando Paulo fala: cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. Paulo está falando isso. Cristo não fez isso. E a gente tem sempre que lembrar, ter em mente, que o contexto de que Paulo está falando sobre cristologia, sobre Cristo aqui, a exemplo das coisas que estavam acontecendo naquela igreja. Cristo fez o contrário do que Paulo escreve aqui no versículo 4, de não se preocupar com o que é seu, mas de se preocupar com o que é do outro. E ele dá um exemplo aqui também, continuando no capítulo 2 de Filipenses, versículo 19 a 21. Ele fala: espero no Senhor Jesus, em breve vou enviar Timóteo, para que eu também me anime recebendo notícias vossas, porque não tenho nenhum outro com esse mesmo sentimento, que sinceramente cuide do vosso bem-estar. Ele dá um exemplo de Timóteo, que fez isso, que tinha esse sentimento pelaquela igreja, de não cuidar do que é seu, mas se doar, se entregar por eles. E aí, nós vamos agora ver o conteúdo desta fronel, esta disposição mental de Cristo. Era que ele não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que ele devesse se apegar. Mas no versículo 7, acompanhe comigo: mas pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante a homens. A pergunta aqui é: do que Cristo se esvaziou? Isso de fato é um dos temas da teologia, dos seminários, quando nós estudamos sobre essa doutrina, cristologia. A pergunta é: de que Cristo se esvaziou? E aí nós podemos olhar para Cristo e ter esse mesmo sentimento. Seguramente Cristo não se esvaziou da sua existência na forma de Deus. Algumas pessoas falam que Cristo se esvaziou de seus atributos. Algumas pessoas falam que Cristo se esvaziou talvez da sua onisciência. Mas a questão é que, se ele deixasse essas coisas, ele não seria quem ele é. Ele jamais deixou de ser possuidor da sua natureza divina. Cristo jamais deixou seus atributos, e essa passagem nem fala disso. Não fala de atributos. Senão Cristo deixaria de ser quem Ele é. Ele é Deus, Ele possui esses atributos e nunca os deixou. Até em sua morte, Ele teve de ser o poderoso Deus, a fim de que por sua morte nós pudéssemos ter vida. Então, de que Cristo se esvaziou? Cristo se esvaziou abrindo mão de seus privilégios, se dispondo e assumindo a forma humana, assumindo a forma de servo, fazendo-se semelhante a homens. O autoesvaziamento de Cristo é assumir a forma humana, assumir a forma de servo, humildemente. Tem um comentarista que fala que essa natureza humana era real e tão real como qualquer outro ser humano. Mas mesmo sendo real, ela era diferente da natureza dos demais homens.
essa natureza, somente a natureza de Cristo, ela no momento da concepção de Cristo, ela foi unida à natureza divina. Então Cristo, Ele é verdadeiramente Deus, 100% Deus, e nunca deixou de ser. E Cristo é 100% homem. Existem duas naturezas reais em Cristo. E mesmo com a natureza do homem, mas o homem tem a natureza pecaminosa, porém Cristo não. Isso é diferente. Então, nós temos aqui a forma de Deus e homem, Senhor e servo. O homem jamais pode ser Deus, o servo jamais pode ser Senhor, mas Deus pode ser homem, e foi Cristo Jesus. E para assumir a forma de servo, Cristo teve que se fazer homem e se esvaziar, se humilhar. E a humilhação de Cristo não foi apenas na cruz, mas foi desde o colo de Maria, se sujeitando a todas as coisas que nós somos suscetíveis, porém sem pecado. A obediência humilde de Cristo, ela teve uma disposição sacrificial. E é esse exemplo que aquela igreja em Filipenses tinha que observar. Era essa disposição mental e esse funcionamento prático em que Cristo, sendo Deus, se humilhou, vindo em forma de homem. E a segunda verdade que nós encontramos é que a obediência humilde de Cristo foi manifesta na humilhação. E aqui no versículo 8, você pode ler comigo? Assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Nesse versículo aqui nós temos um degrau decrescente. Se eu posso exagerar, um degrau que desce para baixo. Mas Cristo se humilhou a si mesmo. Ele desceu mais um degrau, sendo obediente até a morte. E aí ele desceu mais um degrau. E morte de cruz. A morte de cruz naquela época era a pior morte que poderia existir para alguém. Era a morte mais degradante, mais vergonhosa, mais humilhante que poderia existir. Se a gente for notar nos evangelhos, quando é relatado sobre a crucificação, fala que ele foi crucificado. Não existe muitos detalhes, porque essa morte era humilhante, era degradante. Lá em Deuteronômio, fala que maldito o homem que morrer pela cruz. Cristo se fez maldito por amor de você, por amor de mim, por amor de nós. Ele se humilhou, ele foi obediente e morte de cruz. Então o pensamento desses versículos de 5 a 8 é: se Cristo Jesus se humilhou tão profundamente, vocês filipenses, hoje a gente pode aplicar, nós, irmãos, deveríamos estar constantemente dispostos a nos humilhar na nossa tão pequena medida de ser humano. Se Cristo se dispôs a humilhar tão profundamente, quanto nós devíamos nos humilhar. Nós que não somos Deus, nós que já somos vazios por natureza, devíamos nos humilhar. Se ele se tornou obediente até a morte, e morte de cruz, morte humilhante, nós deveríamos nos tornar ainda mais obedientes à orientação divina e nos esforçar
aperfeiçoando as nossas vidas de acordo com o nosso Mestre. Isto é, tendo o espírito de unidade, tendo o espírito de humildade, de solidariedade, segundo é o que agrada a Deus. Tende em vós o mesmo sentimento, a mesma disposição mental e a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, porque Ele, sendo Deus, Ele não se apegou a isso, mas pelo contrário, Ele se esvaziou, Ele se humilhou, Ele se tornou homem, mesmo sendo Deus, para nos dar o exemplo. E se Cristo fez isso, chegando até a morte, e morte de cruz, que nós possamos seguir o nosso Mestre, em espírito de unidade dentro da igreja, em espírito de humildade dentro da igreja, de solidariedade, de amor, de respeito, de união. Será que nós temos seguido o exemplo do nosso Mestre? Versículos seguintes. Por isso Deus também o exaltou com soberania e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Alguns dizem que este texto é um texto em V, onde o historiador da Reforma Protestante fala que a trajetória da igreja de Cristo, deve ser igual do seu Senhor, do seu Mestre. Cristo saiu da manjedoura para a cruz e da cruz para a coroa. O problema é que muitas vezes o evangelho que é pregado que é da manjedoura para a coroa. A cruz não. Mas Cristo saiu da manjedoura para a cruz, da cruz para a coroa. A obediência humilde de Cristo, ela teve uma disposição sacrificial. A obediência humilde de Cristo, ela foi manifesta na humilhação. A obediência humilde de Cristo foi exaltada por Deus. O meu desejo, irmãos, é que nós possamos ter a mesma coronel, que é a palavra que foi colocada aqui, de Cristo, essa disposição mental, o funcionamento prático disso. Não fazendo coisas por rivalidade, orgulho, não fazendo as coisas de má vontade, mas com humildade, considerando cada um superiores a si mesmo. Não se preocupando somente com o que é meu, com o meu ministério, com a minha vida, com as minhas atividades, com o que eu. Isso é difícil. Provavelmente, se você for que nem eu, você vai preferir você mesmo do que o outro. Mas o que Paulo está escrevendo e nos ensinando é que nós precisamos olhar para o nosso Mestre, mediante a sua obra, mediante a sua humilhação, e essa obra na cruz, que nos possibilitou ter nova vida, nos deu uma nova posição em Cristo, e mediante essa posição, mediante a que hoje nós somos servos de Cristo Jesus, nós possamos imitar o nosso Mestre, imitar o nosso Deus, sermos servos de Cristo, e não se preocupar só com o que é meu, mas também com o que é dos outros. Amém?